Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, o CRTSP, na disciplina de Noções de Informática. A ideia aqui é te dar uma base bem prática, do jeito que as bancas cobram. Conceitos, uso de ferramentas do dia a dia e principalmente segurança e organização, porque é onde muita gente erra por detalhe. Vamos começar pelos conceitos fundamentais. Quando a prova fala em hardware, software e periféricos, ela está separando o que é físico, o que é programa e o que é dispositivo de entrada e saída. Hardware é a parte física do computador: placa-mãe, processador, memória RAM, armazenamento, fonte, cabos e também dispositivos como monitor e teclado. Processador, ou CPU, é quem executa instruções e faz os cálculos. Memória RAM é memória de trabalho, rápida, onde ficam dados e programas enquanto o computador está ligado. Quando desliga, a RAM é apagada. Já o armazenamento, como SSD e HD, é onde ficam arquivos e sistemas de forma permanente. SSD costuma ser muito mais rápido que HD por não ter partes mecânicas. A placa-mãe conecta tudo e permite comunicação entre componentes. Software é a parte lógica, o conjunto de programas. Aqui existe uma divisão muito cobrada: software de sistema, software aplicativo e, às vezes, utilitários. Software de sistema é o sistema operacional e seus componentes, como Windows, Android e iOS, além de drivers, que são programas que permitem que o sistema converse com o hardware, por exemplo, para reconhecer uma impressora ou uma placa de vídeo. Software aplicativo é o que o usuário usa para tarefas: editor de texto, navegador, planilha, e-mail, Teams, Meet. Utilitários são programas de manutenção e segurança, como antivírus, compactadores e ferramentas de backup. Um ponto de prova muito comum é: sem software, o hardware é apenas um conjunto de peças. Sem hardware, o software não roda. Periféricos são dispositivos conectados ao computador para entrada, saída ou ambos. Teclado e mouse são periféricos de entrada, porque enviam dados para o computador. Monitor e impressora são periféricos de saída, porque mostram ou imprimem resultados. Scanner e microfone são entrada. Impressora multifuncional e touchscreen podem ser entrada e saída. Também vale lembrar de periféricos de armazenamento e comunicação, como pendrive, HD externo, webcam, adaptador Wi-Fi e Bluetooth. Em prova, eles podem perguntar o que é dispositivo de entrada, de saída ou de entrada e saída, e também podem cobrar noção de portas e conexões, como USB, HDMI, áudio e rede. Agora vamos para aplicativos de escritório e comunicação, muito comuns no ambiente de trabalho. Em editor de texto, planilha e apresentação, a banca costuma citar Microsoft 365 e Google Workspace. Microsoft 365 é um conjunto de aplicativos e serviços, com Word, Excel, PowerPoint, Outlook e armazenamento no OneDrive, além de Teams. Google Workspace tem Docs, Sheets, Slides, Gmail, Drive e Meet. A lógica é parecida: criar documentos, compartilhar, colaborar e controlar versões. O que muda é a interface e o ecossistema. Em editores de texto, como Word e Google Docs, os pontos mais cobrados são formatação, estrutura e recursos de revisão. Você precisa saber a diferença entre salvar e salvar como, entre formato do arquivo e compatibilidade. No Word, o padrão é .docx, em exportação, aparece PDF. No Docs, também dá para exportar em DocX e PDF. Em concursos, é comum aparecer a ideia de formatação de parágrafo e formatação de fonte, como alinhamento, recuo, espaçamento, justificado, negrito, itálico, sublinhado, tamanho, cor. Também aparece cabeçalho e rodapé, numeração de páginas e quebra de página. Outro tópico é revisão, corretor ortográfico, comentários e controle de alterações, porque isso é típico de documentos oficiais revisados por mais de uma pessoa. Em planilhas, como Excel e Google Sheets, a cobrança gira em torno de células, linhas, colunas, referências e fórmulas. Célula é a interseção entre linha e coluna, como A1. Uma diferença essencial é referência relativa e absoluta. Referência relativa muda quando você copia a fórmula.
Referência absoluta trava com cifrão, como cifrão a cifrão 1. Isso cai muito. Outra coisa comum é entender funções básicas, como soma, média, máximo, mínimo, contagem e se. Mesmo que o edital não detalhe funções específicas, as bancas costumam usar exemplos simples para testar se você sabe interpretar uma planilha. Também podem cobrar filtros, ordenação, formatação condicional e noção de gráfico dentro da planilha. Um cuidado: fórmulas começam com sinal de igual, e isso é um detalhe que costuma aparecer em questões. Em apresentações, como PowerPoint e Google Slides, o foco é em slides, layout, tema, transições, animações e modo de apresentação. A banca gosta de diferenciar transição e animação. Transição é o efeito ao mudar de um slide para outro. Animação é o efeito em um elemento dentro do slide, como texto ou imagem aparecendo. Também podem cobrar inserção de imagens, tabelas e gráficos e exportação para PDF. Em ferramentas de comunicação, Teams e Meet aparecem como plataformas de reuniões, chamadas e colaboração. No Teams, você tem equipes, canais, chats, reuniões, compartilhamento de arquivos e integração com Microsoft 365. No Meet, você tem reuniões vinculadas ao Google, com links, calendário, chat, compartilhamento de tela e gravação quando habilitada. A banca pode perguntar ações simples, como agendar reunião, entrar por link, ativar ou desativar microfone e câmera, compartilhar tela, gravar e usar chat. Outro ponto importante é etiqueta e segurança. Não compartilhar link publicamente, controlar quem entra, usar sala de espera quando houver e cuidado com compartilhamento de tela para não expor dados sensíveis. Agora vamos para sistemas operacionais. Em Windows 10 e 11, o que a prova costuma cobrar é navegação, área de trabalho, janelas, menu iniciar, configurações, gerenciamento de arquivos, atalhos e noções de instalação e atualização. Windows é o software de sistema que gerencia hardware, processos, memória, arquivos e permissões. No Windows 10 e 11, o explorador de arquivos é o lugar para ver pastas, unidades e arquivos. Você precisa reconhecer que este computador mostra as unidades, como C, e dispositivos removíveis. Pastas organizam arquivos. Extensão do arquivo é fundamental. .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .mp3. A extensão indica o tipo e o programa associado. Em questões, também aparece compactação, como .zip, que reduz espaço e agrupa arquivos. Atalhos de teclado são recorrentes em prova porque são universais e práticos. Ctrl+C copia, Ctrl+V cola, Ctrl+X recorta, Ctrl+E desfaz, Ctrl+Y refaz, Ctrl+S salva. Alt+Tab alterna janelas. Windows+ e abre o explorador. Windows+D mostra a área de trabalho. F2 renomeia. Delete envia para a lixeira. Shift+Delete exclui permanentemente sem passar pela lixeira, e isso é um detalhe importante. A lixeira guarda arquivos excluídos para permitir restauração, mas não é backup. Se você esvaziar a lixeira, o arquivo deixa de ser facilmente recuperável. No Windows, também é comum falar de contas de usuário e permissões. Uma conta pode ser padrão ou administrador. Administrador instala programas e altera configurações profundas. Em ambiente de trabalho, usar conta padrão reduz risco de instalar software indevido e de sofrer malware com privilégios altos. Atualizações do Windows e do antivírus também entram como fator de segurança. A banca pode perguntar onde ficam configurações, como ajustar rede, impressoras e atualização do sistema, e também pode cobrar noção de painel de controle versus configurações que coexistem. Em sistemas móveis, Android e iOS, a cobrança costuma focar em conceitos: aplicativos, permissões, atualizações, armazenamento, contas, sincronização e segurança. Android é o sistema do Google usado por vários fabricantes. iOS é o sistema da Apple para iPhone. Em ambos, apps são instalados por lojas oficiais, como Google Play e App Store, e isso é importante para a segurança. Permissões controlam acesso à câmera, microfone, localização, contatos e arquivos. Uma armadilha em questões é que muitas pessoas concedem permissão sem ler.
Em prova, a resposta correta geralmente reforça a prática segura, conceder somente o necessário e revisar permissões quando não fizer sentido. Backup em nuvem e sincronização também são comuns. Google Drive e iCloud podem guardar fotos, contatos e documentos. Outra cobrança frequente é sobre conexão, Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth e o risco de redes públicas sem proteção, que podem permitir interceptação de dados se você não usar conexões seguras. Indo para redes e internet, o primeiro passo é entender conceitos básicos. Rede é um conjunto de dispositivos conectados para compartilhar dados e recursos. Pode ser uma rede local, LAN, como a rede de uma empresa, ou rede de longa distância, WAN, como a internet. Internet é uma rede mundial pública, formada por várias redes interconectadas. Intranet é uma rede interna privada de uma organização, acessível apenas a pessoas autorizadas, muitas vezes via rede interna ou VPN. Extranet é quando parte da intranet é disponibilizada com controle para usuários externos, como fornecedores. Esses termos caem muito porque são conceituais. Também é importante saber a diferença entre endereço IP e DNS. IP é o endereço numérico de um dispositivo na rede, usado para roteamento. DNS é o sistema que traduz nomes de domínio, como um site, em endereços IP. Em prova, podem perguntar qual tecnologia converte nome em IP, é DNS. Outro conceito é roteador e modem. Modem conecta sua rede ao provedor e converte sinal conforme o meio. Roteador distribui a conexão dentro da rede, normalmente via Wi-Fi e portas de rede. Em muitas casas, os equipamentos vêm integrados em um só aparelho, mas a função lógica é diferente. Navegadores são programas para acessar páginas web, como Chrome, Firefox e Edge. A banca cobra o básico: barra de endereços, abas, favoritos, histórico, downloads, modo anônimo e configurações de privacidade. Barra de endereços aceita URL e também pesquisa. Abas permitem várias páginas. Favoritos salvam links. Histórico registra páginas visitadas. Downloads mostra arquivos baixados. O modo anônimo não salva histórico local, mas não te torna invisível na rede. O provedor, a empresa e o site ainda podem ver o acesso, e isso costuma ser cobrado como pegadinha. Outra cobrança importante é cache e cookies. Cookies são arquivos de dados que sites armazenam para manter seção, preferências e também rastrear. Cache guarda elementos para carregar páginas mais rápido. Limpar cookies pode deslogar você de sites. Limpar cache pode resolver problemas de carregamento. Segurança no navegador envolve manter atualização, evitar extensões suspeitas e checar o cadeado e o HTTPS em páginas que pedem login e pagamento. E-mail é tema obrigatório, tanto em Outlook quanto em Webmail. Você precisa saber diferença entre e-mail e mensageria instantânea. E-mail é comunicação assíncrona formal e registrável. Em e-mail, há campos como para, CC e CCO. CC é cópia visível para outros destinatários. CCO é cópia oculta, ninguém vê quem está em CCO, e isso é útil para proteger privacidade e envios em massa. Assunto deve ser objetivo. Anexo é arquivo enviado junto. Em empresas, é comum haver limite de tamanho, e por isso usar link de nuvem é mais eficiente que anexar arquivos pesados. Outra cobrança comum é spam, phishing e cuidados ao clicar. Phishing é tentativa de enganar para roubar senha e dados, geralmente com e-mail simulando banco, empresa ou sistema. Sinais típicos são urgência exagerada, links estranhos, remetente suspeito e pedido de senha. A resposta correta em prova costuma ser: não clicar, verificar remetente e domínio, acessar o site digitando manualmente e comunicar a ti. Sites de busca, como Google e outros, exigem noções simples. Uso de palavras-chave, aspas para busca exata, sinais como menos para excluir termo e filtros por data. Mesmo que a prova não entre em comandos avançados, ela pode cobrar a ideia de que buscador indexa páginas e que resultados dependem da consulta. Também pode perguntar sobre navegação segura e checagem de fonte. Para concurso e ambiente profissional, não basta achar, é preciso confirmar credibilidade.
No gerenciamento e segurança da informação, organização de arquivos e pastas é uma habilidade básica que vira ponto na prova. A organização correta usa nomes claros, sem caracteres problemáticos e estrutura de pastas por assunto, ano, processo ou projeto. Isso reduz perda de tempo e risco de versão errada. Versões são um problema clássico. Relatório underline final, relatório underline final 2, relatório underline final underline agora underline vai. O ideal é usar padrão com data e versão, e em ambientes colaborativos usar controle de versões da nuvem, que permite recuperar versões anteriores sem duplicar arquivos. Armazenamento em nuvem, como OneDrive e Google Drive, é parte do dia a dia. Nuvem não é um lugar mágico, é armazenamento em servidores acessados via internet, com sincronização e compartilhamento. A grande vantagem é acesso de qualquer dispositivo, colaboração e recuperação de versões. A grande atenção é permissão. Compartilhar com qualquer pessoa com link pode expor documentos, então o correto é usar compartilhamento restrito com pessoas específicas quando o conteúdo for sensível. Também é importante entender sincronização. Um arquivo pode estar somente online ou disponível offline, dependendo das configurações, e isso impacta uso sem internet. Segurança é um bloco muito cobrado. Vírus, malware, worms, trojans e ransomware são ameaças diferentes, mas a prova frequentemente usa vírus como termo geral. Malware é qualquer software malicioso. VOR se espalha pela rede automaticamente. Trojan se disfarça de programa legítimo para enganar. Ransomware sequestra arquivos por criptografia e exige pagamento. Antivírus é o software que detecta e bloqueia ameaças, mas ele não é suficiente sozinho se o usuário clicar em tudo. Firewall é um mecanismo de controle de tráfego, bloqueando conexões não autorizadas de entrada e saída conforme regras. Em ambiente corporativo, há firewall na rede e também no sistema. Atualizações são fundamentais porque corrigem vulnerabilidades. Senhas fortes e autenticação em 2 fatores também são práticas indispensáveis. Senha forte é longa, não óbvia, com mistura de tipos de caracteres e principalmente única por serviço. Reutilizar senha é um risco, porque um vazamento em um site abre porta para outros. Procedimentos de backup são outra parte essencial. Backup é cópia de segurança para recuperar dados em caso de falha, exclusão acidental, corrupção, roubo ou ataque. Backup não é o mesmo que sincronização. Sincronizar pode espalhar o erro. Se você apagar um arquivo e a sincronização for imediata, ele some de todos os lugares. Backup mantém versões e permite restauração. Uma boa prática é a regra 3-2-1. Ter 3 cópias dos dados em 2 tipos de mídia diferentes, com uma cópia fora do local, por exemplo na nuvem ou em local físico separado. Em provas, também aparecem tipos de backup: completo, incremental e diferencial. Completo copia tudo. Incremental copia apenas o que mudou desde o último backup, seja ele completo ou incremental, economizando tempo, mas exigindo cadeia para restaurar. Diferencial copia o que mudou desde o último backup completo, ficando maior a cada dia até o próximo completo, mas simplificando a restauração em comparação com o incremental. O mais importante é saber que backup precisa ser testado, porque backup que não restaura é só ilusão de segurança. Para finalizar, transformação digital é o contexto em que tudo isso está inserido. Computação em nuvem é o modelo de entregar recursos de TI como serviço, armazenamento, processamento, bancos de dados, softwares e plataformas acessados sob demanda. Em vez de comprar servidores para tudo, a organização pode contratar serviços escaláveis, pagando conforme uso e ganhando agilidade. Isso não elimina a responsabilidade de segurança, muda a forma de gerir, com controles de acesso, criptografia, governança e políticas. Inteligência artificial. No básico cobrado em noções, é o uso de algoritmos para executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como classificação, recomendação, reconhecimento de padrões e geração de texto e imagem. Em ambiente de trabalho, inteligência artificial aparece em chatbots, filtros de spam, análise de dados, automação de atendimento e apoio à decisão. É importante entender limitações. Inteligência artificial pode errar, pode inventar informação dependendo do sistema e precisa de dados e validação.
Em prova, a resposta correta costuma destacar que inteligência artificial é ferramenta de apoio, não substitui responsabilidade humana e que dados e privacidade devem ser respeitados. Fechando a aula, a sua meta em noções de informática para o CRTSP é dominar o vocabulário e as práticas corretas, saber diferenciar hardware e software, trabalhar com aplicativos de escritório, entender o básico de Windows e mobile, navegar com segurança, usar e-mail com cuidado, organizar arquivos, usar nuvem com permissão correta e aplicar noções de antivírus, firewall e backup. Se você treinar questões com esse roteiro em mente, você vai reconhecer rapidamente o que a banca está perguntando e vai ganhar tempo na prova.